Beleza, bem-vindos de volta à Geometria Descritiva. Começando com um belo gole de café para acelerar as nossas atividades. Vamos embora! Na última aula a gente falou um pouco das propriedades dos pontos e dos planos, dos diedros, que separam o nosso espaço na geometria descritiva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os planos bissetores. Léo, o que é um plano bissetor? Um plano bissetor é aquele que divide o nosso diedro ao meio. Nós temos 4 diedros principais, não era isso? Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Se a gente desenhar um plano que passe pelo meio de cada um desses diedros, ou seja, faça 45 graus com o plano vertical e o plano horizontal, a gente vai ter um plano bissetor. Como o plano ele é infinito, ele corta tanto um diedro quanto o outro do outro lado. Reparem que esse plano bissetor ele corta o primeiro diedro e o terceiro diedro. O outro plano bissetor corta o segundo diedro e o quarto diedro. Portanto, a partir de agora, a gente vai chamar eles de plano bissetor ímpar e plano bissetor par. Essa propriedade angular é importante porque ela vai nos dar uma noção de simetria. Vamos nessa! Então, o plano bissetor ímpar, que é chamado de beta I, mas também pode ser chamado de beta 1,3, porque ele corta o primeiro e o terceiro diedro, ele atravessa os diedros ímpares. Assim como o plano bissetor par, o beta P, ele atravessa os bissetores 2 e 4. Bissetor não, desculpa. Os diedros 2 e 4. Então ele também pode ser chamado de beta 2,4. Então a gente tem um bissetor ímpar e um bissetor par. Qual que é a propriedade que esses planos bissetores eles geram no nosso plano? Olha lá na nossa representação. Esse ponto A, em parênteses, é o ponto no espaço. Se esse ponto estiver exatamente sobre o plano bissetor e ele divide esse diedro ao meio, quer dizer que a projeção vertical e a projeção horizontal desse ponto vão ser equidistantes, ou seja, eles têm o mesmo valor em módulo da distância entre a linha de terra, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Quer dizer que a cota e o afastamento desses pontos de representação, né, essa projeção desses pontos, vão ter o mesmo valor, eles vão ser equidistantes, parecendo esse quadradinho que a gente está vendo aqui embaixo. Beleza? Então, como é que fica a representação desses pontos? Tanto a projeção horizontal A sem linha nem nada, quanto a projeção vertical A com linha, elas têm a mesma distância em relação à linha de terra. Porque o plano bissetor, a gente vai ter um ponto, uma projeção em cima, uma projeção embaixo, que passa exatamente num plano que divide aquele diedro ao meio. Se a gente estiver no ponto, no primeiro diedro, a gente tem tanto afastamento quanto cota positivo. Então a linha vai lá para cima, a sem linha vai lá para baixo. Se a gente estiver no mesmo bissetor, mas agora lá no terceiro diedro, que fica nesse cantinho daqui, se a gente pensar no nosso plano dividido aqui, a gente vai ter os afastamentos negativos e as cotas negativas. Então a representação fica dessa maneira para o ponto B. A projeção horizontal sem nada lá para cima e a projeção vertical com linha lá para baixo. Pensando agora nos planos bissetores pares, como é que fica a nossa representação? No quarto diedro, a gente tem o afastamento positivo e a cota negativa. Então, a representação do nosso ponto C fica dessa maneira. Projeção horizontal positiva para baixo, projeção vertical com linha negativa, também para baixo. Elas ocupam o mesmo lugar de representação no plano. Então, a gente vai colocar o C, 3 tracinhos, C'. Beleza? E agora vamos para o segundo diedro, que é aquele que fica logo aqui atrás. Né? A gente tem quais medidas ali em sinal? Né? A gente tem o afastamento negativo e a cota positiva. Então, a representação do nosso ponto D no segundo diedro em cima do plano bissetor fica aqui a projeção vertical positiva D', tá para cima, assim como a projeção horizontal negativa, e ocupa o mesmo lugar no espaço. Belezinha? Por que esses planos bissetores são importantes para a gente? Porque eles nos trazem noção de simetria. E o que significa que um ponto ele é simétrico em relação a um plano? Quer dizer que um ponto e o outro ponto eles têm a mesma distância, pensando numa semi-reta que liga esses dois pontos, passando por um plano, fazendo 90 graus por ele,
e esse valor da distância desse plano vai ser igual para os dois pontos. Vamos ver na nossa imagem. Dizer que o ponto A é simétrico ao ponto B quer dizer que a distância AM é igual à distância BM em relação ao plano que a gente escolheu para representar. Na figura ao lado, a gente tem que C é simétrico a D, né? A distância CM é igual à distância DM. E esses dois pontos estão ligados por uma semi-reta que faz 90 graus com esse plano de projeção que a gente escolheu aqui. Por último, um plano inclinado, a gente tem o ponto E, que é simétrico a F, ou seja, M é igual a FM. M de ponto médio, beleza? Dessa semi-reta que a gente liga nos dois. Essas posições particulares de simetria, elas são interessantes para a gente, porque a gente pode começar a falar de uma posição específica no espaço em relação aos planos de projeção. Quando a gente fala de pontos simétricos, ou seja, que tem a mesma distância em relação ao plano, em relação ao plano de projeção horizontal, significa dizer que dois pontos, como na nossa figura A e B, eles ocupam dois lugares específicos no espaço que têm uma distância que é igual em relação ao plano horizontal. Olha lá como é que ficam as nossas projeções. A projeção vertical de A cai aqui em cima, a linha. A projeção horizontal de A cai aqui no plano horizontal, que é o A sem linha. A projeção vertical de B cai aqui embaixo, que é o B', e a projeção horizontal de B cai aqui nesse mesmo ponto, que é o B sem linha. Então, quando a gente tem dois pontos simétricos em relação ao plano horizontal, a gente tem que o afastamento desses pontos é igual e a cota ela tem o mesmo valor, mas ela tem sinal diferente. Uma é positiva e a outra é negativa. Nossa representação em épora fica dessa maneira. Os dois pontos A e B de projeção horizontal ocupam o mesmo lugar no espaço e os pontos B' e A', eles são simétricos em relação à linha de terra. Beleza? Da mesma forma, quando a gente fala de simetria em relação ao plano vertical, ou seja, o π', a gente está falando de dois pontos C e D no espaço, entre parênteses, que têm a mesma distância em relação ao plano vertical de projeção. Olha como é que ficam as projeções desses pontos agora. A projeção horizontal de C, C sem linha, cai nesse ponto, e a C' cai nesse ponto aqui em cima. A projeção horizontal de D, D sem linha, cai nessa parte do plano horizontal, e a projeção vertical desse ponto D cai aqui em cima, que é o D'. Agora, as projeções verticais elas caem no mesmo ponto de projeção, e as projeções horizontais elas têm a mesma medida em tamanho, mas sinais diferentes. Uma está com afastamento positivo e a outra com negativo. Como fica isso em épora? C' e D' caem no mesmo lugar do espaço, e D sem linha e C sem linha, eles têm a mesma distância em relação à linha de terra. Beleza? E agora vamos pensar um pouco sobre planos bissetores. Começando pelo plano bissetor ímpar, que é o que a gente vai mais usar porque a gente trabalha mais no primeiro diedro mesmo. Mas isso também vale para o terceiro diedro. Quando a gente tem dois planos que eles são simétricos em relação ao plano bissetor, significa dizer que esse ponto E e F têm a mesma distância em relação a esse plano que divide esse diedro ao meio. Ora, isso vai gerar uma propriedade muito interessante para a gente. A abscissa desses pontos, ou seja, o lugar que eles estão em relação à origem, é o mesmo. Mas dessa vez, a cota de um ponto vai refletir o afastamento do outro e vice-versa. Então, eles vão possuir a mesma abscissa e a cota de um ponto é igual ao afastamento do outro. Reparem que E' cai nesse ponto e E sem linha cai nesse ponto. F' cai nesse ponto e F sem linha cai nesse ponto daqui. E essas medidas, F' vão ser de tamanhos semelhantes e E' e F sem linha vão ser tamanhos semelhantes. Então, a projeção vertical de um ponto vai ter o mesmo tamanho e módulo da projeção horizontal do outro ponto. Em épora, olha como é que vai ficar. F', se esses pontos F e E são simétricos em relação ao plano bissetor, a gente vai ter que F' e E' têm a mesma distância em relação à linha de terra. E E' e F sem linha vão também ter a mesma distância em relação à linha de terra. Quando a gente está falando de plano bissetor par, aí a história vai ser um pouquinho diferente. Os dois pontos eles vão possuir a mesma abscissa, ou seja, a mesma distância em relação à origem, e a cota de um ponto é igual ao afastamento do outro
com em grandeza, né, o tamanho deles, só que o sentido dessa vez vai ser contrário, porque a gente está trabalhando em planos que existem medidas negativas agora, negativas e positivas, e não só duas positivas ou só duas negativas. Vamos ver lá como é que fica a representação. Aqui a gente tem o nosso plano bissetor, cortando o segundo diedro, os pontos H e G estão no espaço, no segundo diedro, e são simétricas em relação ao plano bissetor par. Então, ó, a projeção horizontal de G cai aqui no plano horizontal, a projeção vertical de G cai aqui no plano vertical. A projeção horizontal de H cai aqui no plano horizontal e a projeção vertical de H cai aqui, H' no plano vertical. Como fica isso lá no nosso desenho, se a gente olhar só aqui de frente, né, bidimensional? A gente tem esse ponto, o G no espaço e o H no espaço. A gente tem aqui o G sem linha e o H sem linha, o G' e o H'. Então, as medidas de H' e de G, né, que é a distância horizontal aqui desse ponto G, vão ser iguais, mas elas têm sentidos opostos. Por quê? Porque a projeção vertical de H, nesse caso, ela é positiva. O H está para cima da cota zero. Agora, o G está para trás aqui do nosso plano vertical, então ele está negativo. Então, o sentido dessa distância aqui, desse afastamento, é negativo. Então, em módulo, ó, H' é igual a G, só que o sinal de G vai ser negativo. Da mesma forma para as cotas e os afastamentos opostos. Para a projeção horizontal de H, a gente tem essa distância aqui, que é negativa, e a projeção vertical de G, a gente tem esse valor positivo. Então, G' e H têm o mesmo tamanho, mas H vai ser negativo, porque os afastamentos no segundo diedro estão para trás do plano de projeção vertical. Beleza? Então, olha como é que fica a nossa representação em épura, né? O ponto de projeção, que é o G', que é o ponto de projeção do G vertical, ele é semelhante ao ponto de projeção H horizontal e cai exatamente no mesmo lugar em épura. Enquanto o ponto de projeção H' cai no mesmo lugar no espaço do G. Beleza? E quando dois pontos são simétricos em relação à linha de terra, que é o nosso último caso de simetria especial, né? A gente tem a linha de terra, que é uma linha que divide em 90 graus todos os diedros. A gente também vai ter uma propriedade específica. Esses pontos eles vão possuir a mesma abscissa, ou seja, a mesma distância em relação à origem na linha de terra. A cota e o afastamento vão ser iguais em grandeza, mas vão ter sentidos contrários. Isso quer dizer que se eu tiver esse ponto J aqui, ó, no primeiro diedro, o ponto K no terceiro diedro, eles são simétricos em relação à linha de terra, quer dizer que essa medida é igual a essa medida. Então, as projeções, ó, verticais vão ter o mesmo tamanho, mas vão ser opostas, uma é positiva e a outra é negativa. E as projeções horizontais também vão ter o mesmo tamanho, mas vão ser opostas. Nesse caso aqui, ó, as projeções de J são todas positivas, J' para cima e J sem linha para baixo. E as projeções de K vão ser todas negativas, K' para baixo e K sem linha para cima. Belezinha? Da mesma forma, vai acontecer no segundo e quarto diedro. Então agora a gente vai para os exercícios. Eu vou esperar vocês fazerem, a gente conversa daqui a pouco. Não, mentira. Eu vou deixar isso para o final da aula e vocês fazem para entregar os exercícios. Agora a gente tem que construir o desenho da épura dos pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. São pontos situados em cima de planos. Então, ó, o ponto A está em cima do plano horizontal, quer dizer que uma das medidas dele talvez seja negativa, ou zero, ou positiva. Mistérios. O ponto B está em cima dos planos de projeção π e π'. Quer dizer que ele está num lugar muito específico do espaço. Qual é o único lugar onde um ponto pode estar que ele vai estar ao mesmo tempo sobre o plano de projeção horizontal e o plano de projeção vertical? Eu falei o contrário. Depois o ponto C, ele está situado em cima do plano bissetor par. O ponto D está em cima do bissetor ímpar e o ponto E está em cima do plano vertical de projeção. Coloquei essas interrogações para vocês pensarem um pouco se elas têm o mesmo valor em módulo da cota e afastamento, se o valor é zero, se o valor é alguma coisa diferente. Pensem
tenta resolver esses exercícios e depois encaminha para mim para a gente conversar. Da mesma forma, a gente vai fazer esse exercício de simetria. O ponto A é simétrico ao ponto M em relação ao plano de projeção vertical. Depois um ponto B, que ele é simétrico em relação ao ponto P, em relação aos dois planos de projeção. E depois o ponto C, que é simétrico a um ponto Q, em relação ao plano de projeção horizontal. E por último, a épura dos pontos A, B, C, D e E. Por hoje é só, encerramos por aqui. Vejo vocês na próxima aula.